Vamos falar de Donald Trump? Pois é, o clima em Davos esquentou de vez com a chegada de Trump, né? O presidente americano desembarcou na Suíça com atraso depois de um problema no avião. Mas ele não perdeu tempo e já soltou o verbo contra a Dinamarca, chamando o país de ingrato. O pivô dessa crise diplomática é a Groenlândia. Trump disse com todas as letras que nenhuma nação, a não ser os Estados Unidos, tem condições de garantir a segurança daquela região. E ele não perdeu também a oportunidade de ironizar Macron, que participou do evento de óculos escuros. A busca de Donald Trump para assumir o controle da Groenlândia, de um aliado da OTAN, abalou profundamente a ordem global e os mercados e dominou seu primeiro discurso no Fórum Econômico Mundial em 6 anos. Na fala de mais de 1 hora na estação de esqui suíça, o magnata criticou a Dinamarca, chamando-a de ingrata por se recusar a ceder a Groenlândia e disse que somente os Estados Unidos poderiam garantir a segurança do gigantesco pedaço de gelo. Tudo o que estamos pedindo é para obter a Groenlândia, incluindo o título de propriedade e a posse, porque você precisa disso para defendê-la. Você não pode defendê-la com um contrato de arrendamento. Em primeiro lugar, legalmente não é defensável dessa forma. E em segundo lugar, psicologicamente, quem diabos quer defender um contrato de licença ou um contrato de arrendamento? Que é um grande pedaço de gelo no meio do oceano, onde se houver uma guerra, grande parte da ação ocorrerá naquele pedaço de gelo. Pensem nisso. Esses mísseis estariam voando bem sobre o centro daquele pedaço de gelo. Mas Trump pareceu descartar a ameaça de ação militar em uma mudança drástica em relação às suas ameaças anteriores de que os Estados Unidos poderiam usar a força para assumir o controle da ilha ártica rica em minerais. O presidente dos Estados Unidos também criticou duramente a Europa em diversas frentes, da segurança às tarifas e à economia. Vários líderes. This afternoon I want to discuss how we have achieved this economic miracle. Esta tarde quero discutir como alcançamos esse milagre econômico, como nunca pretendemos elevar o padrão de vida dos nossos cidadãos a níveis nunca antes vistos e talvez como vocês também, nos lugares de onde vêm, podem melhorar muito fazendo o que estamos fazendo, porque certos lugares na Europa já não são mais reconhecíveis. Podemos discutir sobre isso, mas não há o que discutir. Amigos voltam de diferentes lugares e dizem, não reconheço mais. E isso não é de uma forma positiva, é de uma forma muito negativa. E eu amo a Europa e quero ver a Europa prosperar, mas ela não está caminhando na direção certa. Trump, que deveria se encontrar com diversos líderes em Davos, renovou os ataques ao presidente francês Emmanuel Macron, que usou óculos no discurso em Davos por um problema no olho, e ao primeiro-ministro canadense Mark Carney. Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. Então, quando liguei para Emmanuel Macron, eu o vi ontem com aqueles óculos de sol bonitos. O que diabos aconteceu? Mas eu o vi demonstrando uma certa firmeza. But I watched him sort of be tough. O Canadá recebe muitas vantagens gratuitas de nós, aliás. Eles também deveriam ser gratos, mas não são. Eu assisti ao primeiro-ministro ontem, ele não parecia muito grato, mas eles deveriam ser gratos a nós. O Canadá existe por causa dos Estados Unidos. Trump chegou a Davos com cerca de 2 horas de atraso depois que um problema elétrico obrigou o Air Force One a retornar a Washington e trocar de avião. Mas aí o discurso foi duro e colocou os aliados da OTAN na parede, viu? O republicano argumentou que os países precisam defender os próprios territórios e ainda fez uma piada, dizendo que tentou deixar o assunto de fora, mas que não conseguiu. Ele lembrou, gente, a Segunda Guerra para justificar que os americanos já tiveram que proteger a ilha antes.
E além da política externa, Trump também aproveitou o palco para falar de economia e segurança interna. Ele celebrou o que chamou de derrota da inflação e o fechamento das fronteiras, apesar de alguns dados mostrarem o contrário. E teve mais polêmica. Ele citou a operação militar que capturou Nicolás Maduro na Venezuela no início do mês. Segundo Trump, após a queda do chavista, os Estados Unidos já fecharam a compra de 50 milhões de barris de petróleo venezuelano, prometendo aí lucros recordes. A reação dos líderes europeus foi imediata e também preocupada. Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia, disse que o mundo vive aí uma mudança sísmica e que a Europa precisa de autonomia. O presidente da França, Emmanuel Macron, também subiu o tom, falando ali em preferir o Estado de Direito à brutalidade. O medo agora é de uma guerra comercial, né? Já que Trump ameaçou também taxar produtos de 8 países que se opuseram aí às ideias dele sobre a Groenlândia. A União Europeia já discute algumas retaliações pesadas. Gente, não parou por aí não, viu? Ele ainda afirmou que é um ditador. Isso saiu da boca dele. A afirmação foi feita durante um discurso em uma recepção para executivos após a participação dele no Fórum Econômico Mundial de Davos. O presidente americano Donald Trump disse nesta quarta-feira em Davos que é um ditador. A afirmação foi feita ao discursar em uma recepção para executivos após sua participação no Fórum Econômico Mundial. Tivemos um bom discurso, recebemos ótimas críticas. Normalmente dizem, ele é uma pessoa horrível, tipo ditador. Eu sou um ditador, mas às vezes você precisa de um ditador. Ao entrar no segundo ano de seu governo, o republicano age cada vez mais como se não houvesse limites para seu poder, nem em seu próprio país, nem no exterior. Trump abalou os alicerces da democracia americana no momento em que o país se prepara para celebrar seus 250 anos. Provocou turbulências globais com suas tarifas e desorganizou a ordem mundial. O ano de 2026 começou com um Trump sem freios. Atacou a Venezuela para deter e derrubar o presidente Nicolás Maduro, ameaçou a Groenlândia e enviou agentes de imigração para uma operação letal em Minnesota. Nesta quarta-feira, o presidente americano descartou pela primeira vez o uso da força para tomar a Groenlândia durante seu aguardado discurso em Davos, no qual exigiu negociações imediatas para comprar esse território autônomo da Dinamarca, um aliado da OTAN.